E a ilha oculta tranquilo. Aqui é o Jonathan Scriven. E em 1986, a explosão do reator da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, abalou o mundo. Foram mais de 200 casos de envenenamento radioativo, 30 deles fatais, além de um número inestimável de problemas de saúde decorrentes da nuvem de radiação que se espalhou pela Europa. Até hoje, as nações europeias trabalham conjuntamente para impedir que a usina desativada cause mais problemas. Mas a história em torno de Chernobyl ainda hoje é envolta por alguns mistérios e inconsistências. Muita coisa do desastre foi encoberta pelo governo da antiga União Soviética, receosa do impacto negativo que uma falha deste porte causaria ao regime. E o pior, dizem que o lugar hoje habitam seres que não temem a radioatividade, seres do além. No ano de 1986, os operadores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, realizaram um experimento com o reator 4. A intenção inicial era observar o comportamento do reator nuclear quando utilizado com baixos níveis de energia. Contudo, para que o teste fosse possível, os responsáveis pela unidade teriam que quebrar o cumprimento de uma série de regras de segurança indispensáveis. Foi neste momento que uma enorme tragédia nuclear se desenhou no leste europeu. Entre outros erros, os funcionários envolvidos no episódio interromperam a circulação do sistema hidráulico que controlava as temperaturas do reator. Com isso, mesmo operando com uma capacidade inferior, o reator entrou em um processo de superaquecimento incapaz de ser revertido. Em poucos instantes, a formação de uma imensa bola de fogo anunciava a explosão do reator rico em urânio, elemento químico de grande poder radioativo. Com o ocorrido, a usina de Chernobyl liberou uma quantidade letal de material radioativo que contaminou uma quilométrica região atmosférica. Em termos comparativos, o material radioativo disseminado naquela ocasião era assustadoramente 400 vezes maior que o das bombas utilizadas no bombardeio às cidades de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma nuvem de material radioativo tomava conta da cidade ucraniana de Pripyat. Ao terem a ciência do acontecido, autoridades soviéticas organizaram uma mega operação de limpeza composta por 600 mil trabalhadores. Nesse mesmo tempo, helicópteros eram enviados para o foco central das explosões com cargas de areia e chumbo que deveriam conter o furor das chamas. Além disso, foi necessário que aproximadamente 45 mil pessoas fossem prontamente retiradas do território diretamente afetado. Para alguns especialistas, as dimensões catastróficas do acidente nuclear de Chernobyl poderiam ser menores caso esse modelo de usina contasse com cúpulas de aço e cimento que protegessem o lugar. Não por acaso, logo após as primeiras ações de reparo, foi construído um sarcófago que isolou as ruínas do reator 4. Enquanto isso, uma assustadora quantidade de óbitos e anomalias indicava os efeitos da tragédia nuclear. E apesar de todos os esforços, estudos científicos revelam que a população atingida pelos altos níveis de radiação sofre uma série de enfermidades. Além disso, os descendentes dos atingidos apresentam a grande incidência de problemas congênitos e anomalias genéticas. Por meio dessas informações, vários ambientalistas se colocam radicalmente contra a construção de outras usinas nucleares. E o acidente de Chernobyl é o único que atingiu o nível 7 na escala internacional de eventos nucleares, o que o torna o maior acidente provocado pelo homem em toda a história. Para conter a situação, pessoas se arriscaram e acabaram se expondo à radiação. Dessas pessoas, 25 mil morreram e 70 mil ficaram com sequelas graves. E dessas 25 mil pessoas que morreram,
20% cometeram suicídio. De acordo com o Greenpeace, o acidente acabou provocando a morte por câncer de 93 mil pessoas em todo o mundo. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas vivem em regiões consideradas contaminadas pelo acidente. A região acabou se tornando um santuário de vida selvagem, abrigando população de lobos, veados, castores, águias e diversos outros animais. Todas as residências renovadas de Chernobyl hoje têm uma placa com o nome de seus proprietários. Depois do acidente nuclear, a floresta da região deixou de ser verde e se tornou avermelhada. De todo o material radioativo do acidente, 97% continua no local. Especialistas afirmam que a região vai levar pelo menos mais de 100 anos até ser considerada livre de poluição radioativa. Entre outras bizarrices, tem um berçário e um parque de diversões abandonado, e dizem que o berçário tem um monte de corpos de bebês enterrados no chão. Não muito tempo depois de todo o ocorrido, os mutantes de Chernobyl ficaram conhecidos. Eram pessoas que haviam sido evacuadas e que tinham deformações físicas e mentais, devido à exposição a um alto nível de radiação. Essas deformações também passaram para os seus filhos, bem como para outros animais que foram retirados de Chernobyl. Porém, com relação aos poucos mais de 3 mil habitantes que não quiseram deixar a cidade de Pripyat, nenhuma outra informação veio à tona, nem mesmo a localização de seus corpos, que não são avistados em nenhuma filmagem ou imagem da cidade depois de evacuada. Como os outros habitantes de Pripyat, eles também foram afetados pela radiação. Certamente sofreram mutações genéticas, mas a grande questão é: onde estão esses mutantes? Por que se tem pouca ou nenhuma informação sobre eles? Existem muitas lendas em torno dos habitantes que restaram em Chernobyl, principalmente na Rússia e Ucrânia. Por lá, rondam boatos de que esses mutantes ainda estariam vivos e se reproduzindo, bem como estariam se alimentando da própria radiação que resta em animais e nos objetos deixados em Pripyat. Os fatos que impulsionaram esses boatos são os desaparecimentos de vários objetos ao redor de Chernobyl, mesmo sendo expressamente proibido tocar em qualquer coisa da cidade durante os tours turísticos em Pripyat, que são fortemente vigiados. Além disso, qualquer pessoa que se apoderasse do objeto escondido e o levasse para qualquer outro local iria desencadear uma sucessão de mortes por radiação e jamais passaria despercebida. Outra hipótese interessante é que, com o passar do tempo, começaram a surgir animais selvagens que vivem tranquilos na cidade, por entre as matas. São animais selvagens que conseguiram se adequar à vida junto à radiação. E hoje, Legião Oculta, Pripyat é uma cidade fantasma. Os corajosos que se aventuram no local dizem sentir uma aura de desespero que envolve o lugar. Dizem ver vultos que passam pelas ruas e entre as casas. Vozes do além que ecoam pelo lugar. Calafrios estranhos e ter a sensação de estar sendo observados. E aí, Legião Oculta, o que você acha sobre esse sinistro caso? Você acha que essas pessoas que ficaram para trás poderiam estar vivas? E como os turistas falam, que acham que estão sendo observados, no lugar de ser espíritos, poderiam ser esses mutantes de Chernobyl? O que você acha sobre esse acidente nuclear, Legião Oculta? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, pois ela é muito importante para nós. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube, adicione o vídeo aos favoritos, não deixe de curtir nossa fanpage no Facebook, onde lá eu sempre posto coisas interessantes do Paranormal Mistérios, e até o próximo caso oculto.